E aí galerinha, o Evandro aqui com mais um vídeo. Vocês começam o vídeo vendo aí o Frank Shogun que eu prometi que eu ia conseguir montar. Com minhas habilidades cônicas eu consegui finalmente montar. Então tá aí, fiquei de mostrar pra vocês. Ele vai ser agora meu companheiro aqui nos meus próximos vídeos. Ele é bem legal, ele vira um tanque e vira uma moto. Tudo num boneco só, ele articulado. Trampo bem legal que a Bandai fez aí nesse boneco. Então tá aí, Frank Shogun. Antes de começar os vídeos, eu queria deixar só duas coisas aí em aberto. Primeiro eu queria agradecer o Marcílio Júnior, que ele é um assinante do canal e mandou esse desenho aqui pra mim. Pô, gostei muito, obrigado Marcílio. Ele tá ralando bastante pra completar a coleção dele do Bleach. Eu tô ajudando ele me pede sempre dicas. E fez esse desenho pra mim. Eu vou enquadrar e vou deixar de fundo aqui agora nos próximos vídeos. Obrigado. E outro também foi uma fotinho que o Bruno Raul mandou pra mim, essa foto aí, ó. Que ele viu o vídeo de como organizar a coleção, gostou e pôs em prática. Mandou pra mim o antes e o depois. Ficou bem melhor, né? Parabéns também, eu gostei da sua coleção, Bruno. Terceiro, não menos importante, clica no link aí embaixo. Se inscreve lá no sorteio para ganhar o book do Hunter vs Hunter, que eu vou estar dando para vocês. Só clicar e participar, bem simples, só precisa ter uma conta no Facebook. Então entrem lá e participem, tá? Então vamos lá. Como eu prometi, eu vou estar fazendo uns vídeos diferentes de reviews sobre mangás e animes que eu já li, já assisti. Coisas boas, tem muita coisa aí que a galera mais nova talvez não conheça, ou tenha medo de comprar o mangá, ou tá preguiça de abaixar aquele anime para assistir, por não conhecer muito da história. Então eu vou estar tentando dar uma dica para vocês aí, dando uma ajuda. E esse título que eu escolhi foi mais pelo fator dele acabar de ter sido reimpresso. Ele foi relançado no Brasil, ele já foi lançado, muito difícil de achar, a galera conseguiu que a editora relançasse. Então você ainda acha a número 1 nas bancas. E é ele, Berserk, tá? Da Panini. Ficou muito linda essa versão deles. Essa aqui é a versão Tanco. Você ainda acha nas bancas, tá sumindo. Então corre atrás e garante o seu, porque já tá esgotando, tá sumindo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou falar um pouquinho. O Berserk, ele é escrito, né, desenhado pelo Kentaro Miura, né? Ele faz esse mangá desde 1988, então tem muito tempo, né? Hoje ele se encontra aí com 36 volumes lançados aí. Então ele conta a história do Guts. Eu vou tentar não dar muito spoilers nas histórias, vou jogar por cima, mas espero que vocês se identifiquem aí e seja o suficiente para vocês gostarem. Ele conta a história do Guts, né, e se passa num universo alternativo ao nosso, mas com várias similaridades. Tem várias referências assim. E é uma história medieval, com cavaleiro, castelo, masmorra, e achou que ia falar dragão, mas não tem, tem coisa bem pior que dragão, tá? Você vai ver que tem coisa bem pior. Não tem dragão, tem coisa bem pior. O que pode ser pior que um dragão? Não vou falar. O anime, ele tem 25 episódios que mostra toda a saga da Era de Ouro, né, que é a saga que conta mais ou menos a infância. A infância não, conta desde a infância até a fase adulta do Guts, que é a juventude dele na verdade, né? E como ele se juntou ao bando do Falcão. Calma que eu já chego e explico o que é o bando do Falcão. E assim, o anime ele tem um nível de violência muito menor do que o mangá. Então é um mangá mais 18, tá gente? Eu sei que vocês são hardcores e vão querer assistir aí os menos 18, né? A galera menor aí vai querer, mas ele é um mangá mais 18, tem muita violência, tem algumas cenas de sexo assim. Mas é uma história bem pesada mesmo, bem pesada mesmo. Então assim, o anime ele tem menos violência que o mangá. Claro, sempre vai ter. E muitos personagens e eventos também não aparecem no anime. Eles têm que capar, não tem jeito, né?
Então assim, eu assisti primeiro o anime, não tinha lido o mangá ainda, assisti primeiro o anime, gostei bastante, porque ele foi bem fiel ao mangá, eles tiraram algumas coisas, mas foi bem fiel. E atualmente eles lançaram 3 filmes de Berserk, que resume o arco da Era de Ouro. São 3 filmes, que apesar de uma qualidade excelente assim de animação, ficou muito show de bola a animação, eu não recomendo para você se for a sua primeira vez em Berserk, porque você imagina eles caparem um monte de cenas em 25 episódios, fazer isso com 3 filmes, então é muita pouca coisa, você vai perder muita coisa legal. Não recomendo esses 3 filmes, ou então você pega o mangá, ou você pega os 25 episódios antigos para estar acompanhando, tá? Então vamos lá, o principal. A história do mangá começa no futuro da vida do Guts, né? O Guts ele está combatendo monstros que estão controlando uma cidade e não tem explicação do porquê ele está ali e o que são esses monstros. Você fica meio que boiando. E no final do primeiro episódio, no caso do anime, começa a contar o passado dele. Começa a contar como é que ele chegou ali, né? E assim, o Guts ele é um cara que cresceu no campo de batalha. A sua vida foi cheia de desgraça desde o seu nascimento. Bem punk assim mesmo. Pra você ter uma ideia, a mulher de um comandante de uma tropa mercenária achou ele ainda bebê no chão, né? Embaixo do cadáver da sua mãe que foi enforcada. Então é uma cena, pra você ter uma ideia, bem punk, né? E essa mulher, né? Essa mulher que era esposa do líder dos mercenários, ela tinha perdido o bebê recentemente e decidiu adotar o Guts. Adotar o menino, na época não tinha esse nome, mas... E todos os homens foram contra, assim, dos mercenários, porque achavam que era um mau agouro. Mau agouro, desculpa, o garoto, né? Traria má sorte para eles, porque imagina, né? E mesmo assim ela acabou adotando ele. E alguns anos depois essa mulher veio a falecer vítima da praga. Lembra que eu falei da época medieval, que tinha alguns pontos com a nossa história? Então, ela faleceu por conta da praga, que é uma doença bem, né, complicada. E o Guts foi criado pelo líder dos mercenários, que é o Gambino. E o Gambino, ele tratava o Guts com muita violência, ele era bem rígido, tanto que ele culpava, né, o Guts pela morte da mulher. Ele achava que o Guts era o culpado da mulher dele ter contraído praga. E ele era muito violento com o Guts. E nessa época da fase dele, de garoto, que ele desenvolveu a técnica que vai marcar ele para o resto da história e que é o mais legal, que é o uso de espadas grandes, gigantescas. Ele, por ser um menino, já era um soldado mercenário na época, tinha que lutar, não tinha espadas para o tamanho dele, então ele era obrigado a usar espadas de adulto. Então a espada já era grande para ele. Conforme ele foi crescendo, ele foi aumentando o tamanho da espada, até ele chegar na espada que chama Dragon Slayer, que é essa daí que está aparecendo, que é uma espada, a espada que corta um cavalo e quem tiver montado nela. Então é uma espada gigantesca, que só ele consegue manusear, tá? Ele é um monstro mesmo, o Guts é complicado. E aí, avançando um pouquinho na história do Guts, a gente vê ele no lado perdedor de uma batalha, de uma guerra que está tendo, que é a Guerra dos 100 Anos, que é entre os reinos de Tudor e Midland. Também são referências ao nosso mundo. E o Guts estava no lado perdedor dessa guerra, lutando como mercenário. E lá ele vai encontrar o homem que vai marcar ele pro resto da vida dele. Literalmente vai marcar ele, que é o Griffith, Falcão Branco. Ele é o carismático e líder do bando do Falcão. O bando do Falcão é uma tropa mercenária que já se destaca entre ambas as forças de conflito. E o Guts acaba entrando pro bando após ser derrotado meio que facilmente, assim, num duelo pelo Griffith. Então ele perdeu pro Griffith e o Griffith acabou recrutando ele pro bando, né? E o que acontece? Um pouquinho mais à frente, o bando deixa de ser um grupo de mercenário por conta das vitórias que eles estão tendo no campo de batalha e faz parte das tropas reais de Midland, né? Então eles começam uma ascensão dentro dessa hierarquia de tropas, porque tem várias tropas do lado de Midland e o Falcão Branco, junto com o bando do Falcão, começam a subir devido à ajuda deles. E assim, o Griffith, ele tem um segredo meio obscuro. Ele tem um amuleto que chama Berlit, né? Ou o Ovo do Conquistador.
E esse ovo ele salva o Griffith diversas vezes, né? Inclusive, pequeno spoiler, mas ele salva de um demônio. Ah, eu falei que tinha coisa pior que dragão. Esse demônio chama Zod, o Imortal, ou Nosferatu Zod. Que ele, depois de derrotar o Griffith e o Guts, ele poupa os dois. Ele ia matar, mas ele poupa ao ver o amuleto, né, que o Griffith usava, e faz uma profecia pro Guts, na qual o Guts terá que morrer para o sonho do Griffith se tornar realidade. Qual sonho é esse eu não vou falar, você vai ter que descobrir. Mas ele vai essa profecia, fala que o Guts tem que morrer para o Griffith conquistar os sonhos dele, tá? E assim, o que acontece? Depois de uma vitória assim arrasadora, né, o Griffith tinha poucos homens, em torno aí de, sei lá, 5 mil homens, ele conseguiu derrotar um exército de mais de 30 mil do lado de Tudor. E isso teve muita repercussão. Ele conseguiu alcançar o posto mais alto de general do reino de Midland. Só que isso atraiu a inveja de muitos nobres e tropas, por exemplo, a tropa pessoal do rei, porque eles são plebeus. O bando Falcão são tudo plebeus, era um bando de ladrão, um bando né? E eles conseguiram atingir o mais alto nível assim e atraiu a inveja de muita gente que começou a conspirar contra eles. Achavam que eles não mereciam estar ali. E assim, o Guts, ele chega um momento que ele decide deixar o bando do Falcão, porque ele quer procurar os próprios sonhos dele. O Griffith tem o sonho dele e o Guts não quer se agarrar a esse sonho. Ele não tem sonho nenhum hoje, ele quer descobrir para que ele veio esse mundo. E ele decide abandonar o bando do Falcão. Só que o Griffith fala que não, que o Guts pertence a ele. Só que o Guts fala que não, ele vai embora e o Griffith desafia ele com um duelo novamente. Só que nessa o Guts ganha, né? O Guts ganha e o Griffith ele entra assim meio que em choque por ter perdido, mas mais pela saída do Guts do bando, porque o Guts ele era meio que o alicerce dele. E com isso inicia a decadência do Griffith, que comete alguns erros, né, e vai preso. Ele acaba preso por seduzir a filha do rei. Ele fica meio loucão lá e vai lá, desconta as mágoas na filha do rei. E ele acaba preso. Então ele fica durante um ano aí sendo torturado na masmorra, preso e torturado, e o bando do Falcão é todo dissolvido. E só que nisso o Guts não sabe. O Guts ele foi embora e não sabe o que aconteceu com o bando. E assim, os eventos a seguir, a partir dessa parte, eu vou deixar que vocês leiam, assistam, porque senão começa a dar muito detalhe, começa a entrar em muito spoiler, mas eu acho que só essa parte tá pra vocês verem que a história é bem legal, acontece esses negócios bem pesados assim. É uma história que mistura muito religião, fala muito sobre sacrifícios, tortura e monstros, né, principalmente. Então assim, o que eu posso te garantir é que não há nenhuma esperança de ter um final feliz essa história, tá? Então não espere um final feliz e um final convencional, tá bom? E o termo Berserk, né, ele faz uma alusão ao estado de frenesi e ódio que o Guts entra na sua busca por vingança, né, que eu não vou falar o porquê, e ele entra nesse estado de frenesi, que ele fica muito louco assim e quer pegar todo mundo. Então assim, galera, pequeno resumo para vocês conhecerem a história, se aprofundar um pouquinho. Então comprem aí, aproveitem, achem aí, tá saindo R$16,90, mas vale muito a pena. A Panini caprichou nessa edição, caprichou mesmo. Vocês ainda acham nas bancas aí ou pela internet, tá? Já tá esgotando, eu tô vendo gente reclamar que não tá achando mais. Assista o anime, eu tenho certeza que vocês vão gostar. São 25 episódios assim, excelentes. Pra mim a Era de Ouro é o ápice, foi o ápice de Berserk. Depois disso tem muita coisa nova, aparece muito personagem bom, muita história boa, muita coisa legal. Então assim, esses 25 episódios do anime só tem eles. Depois disso só continua no mangá. Mas você pode assistir o anime e depois se quiser ler o mangá não tem problema. Mas acontece muita coisa legal também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no link abaixo para concorrer ao guia do Hunter, né? Tá aqui o guiazinho do Hunter. Não esqueçam. Tá chegando mais uma coisinha aí que eu vou sortear para vocês, que vocês vão ficar se amarradão, tenho certeza.
que vocês vão gostar. E fiquem espertos aí no próximo vídeo. Vou estar falando sobre um anime que eu assisti recentemente esse dia e me surpreendeu, gostei bastante. Tá bom, galera? Então fiquem ligados no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Valeu!